Então vamos falar do pedido que eu mais ouço desde que eu comecei como aromaterapeuta lá em 2016. Óleos essenciais para ansiedade. Antes de falar sobre sugestões, opções de óleos essenciais, a gente precisa definir o que é a ansiedade. A ansiedade e a preocupação são sintomas que andam de mãos juntas e são resultado de um estado mental de apreensão. Elas derivam de sentir medo. Então, quando eu sinto medo, eu vou aumentar minha frequência respiratória, minha frequência cardíaca, eu vou ter mais oxigênio no meu cérebro e uma descarga maior de adrenalina para que eu tenha uma ação que vai me manter viva. Ou seja, o medo ele está ligado diretamente à sobrevivência. Dito isso, é importante entender que o medo ele é nosso amigo. Ele vai nos ajudar em determinadas situações a sobreviver. E eu vou dar um exemplo aqui em que o medo ele é o nosso amigo. Por exemplo, eu estou no quintal de casa e meu filho está jogando bola. E aí ele chuta a bola lá pro meio da rua. E aí ele sai correndo para ir lá buscar a bola, ele não olha para os lados. No momento que eu vejo essa situação, eu começo a ter sintomas de ansiedade para que eu me mova, né? Essa descarga de adrenalina vai fazer com que eu me mova e vá lá buscar o meu filho, que está lá no meio da rua, que não olhou para os lados, foi lá buscar a bola. E então, a partir do momento que eu vou lá, pego ele, trago insegurança para dentro de casa, o meu corpo já começa a se acalmar porque eu vejo que não há mais risco, não há mais perigo ali. Então essa é uma ansiedade natural e necessária. Agora, existem situações em que o medo, a ansiedade está relacionada a algum fator existencial. Por exemplo, as situações no meu trabalho, a um relacionamento problemático, a doenças. E se nessa situação de medos relacionados a fatores existenciais, eu não trabalhar para retirar essas condições latentes que estão me causando apreensão, preocupação e ansiedade, esses sintomas eles vão acabar me levando a um estado de estresse crônico, até mesmo a depressão. Cada indivíduo vai sentir medo e ansiedade e preocupação de formas diferentes. Tem pessoas que sentem com mais intensidade e outras com menos intensidade. Como eu disse, o medo pode derivar de muitas coisas. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para que fique mais fácil de a gente entender. Então, o medo pode derivar da culpa. A culpa de eu ser descoberto por ter feito alguma coisa que eu acredito que eu não deveria ter feito. O medo pode vir da raiva. A raiva de eu ter agido de uma forma que eu acredito que também não é correta, tenha tido uma explosão, por exemplo, emocional em alguma situação, então eu fico com medo e com raiva de ter tido determinada atitude. Eu posso sentir medo por falta de segurança. Por exemplo, se eu vou tomar alguma decisão, eu tenho medo de que essa decisão seja errada, que as coisas não saiam como planejado. Eu tenho medo de, por conta disso, as consequências serem eu ser julgada, desvalorizada, humilhada, abandonada, rejeitada. Então, é um medo que vem da falta de segurança, da vulnerabilidade da opinião e do julgamento do outro. E o medo da morte. O medo de doenças, medo de animais, medo de acidentes, medo de situações ambientais, desastres naturais, o medo que está relacionado à morte. Não sinta vergonha do seu medo. Essa é uma emoção da natureza humana. Todos nós já viemos com esse software instalado dentro da gente. A grande questão é que nós precisamos aprender a lidar com ele para que ele não prejudique a nossa saúde. Inclusive, falar sobre o seu medo com um amigo, com um terapeuta, ajuda em muito a aliviar toda a tensão que a gente carrega no corpo por conta do medo. E agora que nós já entendemos que a ansiedade é um sintoma que deriva do medo, eu vou trazer algumas opções de óleos essenciais que podem te ajudar a aliviar os sintomas da ansiedade. O óleo essencial de manjericão. É um óleo essencial que vai nos ajudar a diminuir o ritmo cardíaco, ele clareia a mente, traz presença, então quando a gente fica muito no passado, no futuro, é uma opção interessante. Ajuda a dissipar as dúvidas, então ajuda a tomar decisões também quando é necessário. E quando sentimos desconfortos estomacais com os sintomas de ansiedade, é uma opção bem interessante. Óleo essencial de manjerona. É extremamente calmante para o sistema nervoso central. É uma opção interessante quando temos insônia também. Ela diminui aquela sensação de aperto no peito.
é um poderoso relaxante muscular, então quando nós temos dores no corpo é uma opção interessante. E além disso, ela também ajuda a diminuir o ritmo da frequência cardíaca e respiratória. Óleo essencial de bergamota é um neurotônico. Ele acalma, mas também revitaliza. Ele estimula o entusiasmo, estimula que a gente consiga reconhecer quais são as nossas qualidades e traz um toque de coragem para que a gente coloque isso no mundo. É uma opção interessante quando a gente se sente muito vulnerável à opinião, ao julgamento das outras pessoas. Óleo essencial de lavanda francesa. Também é calmante, sedativa, ajuda em casos de insônia, ajuda a diminuir a pressão arterial e é uma opção quando a gente precisa lavar o nosso coração de culpas, de condenações, quando a gente precisa perdoar e quando existem pensamentos repetitivos e confusos com bastante intensidade. Óleo essencial de lemongrass é uma opção interessante para trazer foco, concentração, para organizar os pensamentos. Também nos ajuda a harmonizar a relação com as outras pessoas. Lemongrass traz uma sensação de acolhimento, de carinho, de afeto. É uma opção interessante quando a gente come demais por conta de se sentir solitário, por conta de não se sentir pertencendo àquele grupo, à família. Óleo essencial de ylang-ylang também é calmante. Ele ajuda a diminuir a pressão arterial, nos auxilia a dissipar, remover memórias de abandono, de rejeição, a vergonha, o apego, o ciúme. Ele nos estimula a ter pensamentos mais amorosos, a ter atitudes mais relaxadas e a partir disso nos permitir viver novas experiências, novas possibilidades. Então essas são boas opções para tratar os sintomas de ansiedade olhando para a causa raiz do seu medo. Com essas informações você pode identificar qual é o óleo essencial mais indicado para você. Pode comprá-lo e então entrar lá na comunidade onde eu te ensino como utilizar esse óleo essencial para amenizar os sintomas de ansiedade. Se nenhum desses óleos essenciais se encaixou dentro da sua realidade, se você ficou com alguma dúvida e quer a minha ajuda para te orientar qual óleo essencial é melhor para você, também é lá dentro da comunidade que a gente conversa sobre isso. Lembrando que é lá na comunidade, vivendo com os óleos essenciais, que eu te oriento, estou sempre à disposição para dar suporte terapêutico quando é necessário. E eu espero de verdade que essas informações que eu trouxe aqui hoje possam te ajudar a encontrar uma solução natural, um caminho que te guie nessa jornada do autoconhecimento e da transformação, para que você possa fazer a manutenção da sua saúde mental e emocional e que tenha mais bem-estar, mais leveza nos teus dias.